Boa tarde, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. O manancial de hoje que estou gravando é do dia 18 de agosto de 2024 e foi inspirado na passagem bíblica que está em 1 Samuel 16, versículos 1 ao 13. Vamos à leitura? Samuel unge Davi. O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Vens em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Amém. Vamos agora à leitura do manancial que foi inspirado nessa passagem bíblica e foi escrito pela autora Marisa Vieira com o título Procura-se um Rei. Abre aspas. E perguntou a Jessé: Esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Fecha aspas, versículo 11. Deus mandou Samuel para a missão de ungir o futuro rei de Israel. Segundo os critérios humanos, o profeta começou a procurar quem seria o rei escolhido pelo Senhor entre os filhos do belemita. Jessé passou seus filhos pelo profeta, mas não considerou o mais jovem. Samuel precisou perguntar se havia mais filhos para que Jessé se lembrasse do jovem pastor, que estava no campo. Apesar de Davi ser um corajoso pastor com habilidades musicais, sua juventude fez com que ele fosse ignorado para um posto tão importante em Israel. Deus procura pessoas pelo coração. Ele enxerga alguém que pode parecer improvável, mas tem um grande potencial em seu reino. A Bíblia diz que os jovens são fortes. Davi era forte, mas foi ignorado pela sua idade. Nossas igrejas estão repletas de jovens com potencial para orar, aconselhar, liderar, pregar, ensinar, solucionar problemas, mas que estão esquecidos na caixinha limitadora em que por vezes são colocados. Assim como Jessé deixou de apresentar ao profeta o jovem que estava no campo, esquecemos-nos de investir em jovens queridos com tanto potencial.
Louvamos a Deus hoje, Dia do Jovem Batista, pelos nossos jovens que têm entregado a vida para o serviço do Rei em nossas igrejas. Vamos aproveitar este dia para orar, investir tempo no ensino e aconselhamento e promover espaço para que cresçam e produzam frutos para a eternidade. Ore pelos jovens, relacione-se com eles, invista tempo no ensino e aconselhamento para que eles cresçam e produzam frutos para a eternidade. Amém. Obrigada, Senhor, pela gravação de mais um manancial. E esse manancial fala uma coisa que mais me chamou a atenção, né, nessa passagem bíblica, foi o mais importante aqui a ser lembrado, né, por nós, é que o Senhor não vê a aparência, Ele vê o coração, né? Ele não enxerga como o homem vê, Ele vê o coração de cada um, né? E assim Ele capacita, né? Capacitou Davi para ser o rei de Israel, ungiu Davi, né? Porque ele estava no coração de Davi, um coração pronto para servir e obedecer, né? Mais à frente nós vemos que Davi infelizmente caiu, mas se arrependeu também profundamente e implorou para que a presença do Senhor não se afastasse dele mesmo quando ele errou, quando ele tropeçou, né? Teve consequências ruins, sim, péssimas na vida dele, os pecados de Davi, mas ele foi perdoado e o que ele não queria era que a presença do Senhor se apartasse dele. Ele não se importava com cargos, não se importava com status. Davi só implorava ao Senhor, suplicava para que a presença dele não se afastasse dele. Então, a presença do Senhor não se afastou dele, mesmo quando ele tropeçou e caiu. Que nós possamos ser dessa forma, mesmo quando errarmos, que a gente possa se arrepender verdadeiramente e pedir para o Senhor não afastar a presença dele de nós, porque ele é tudo que precisamos, né? Sem ele nada podemos fazer, essa é a verdade. E esse foi mais um manancial do dia 18 de agosto de 2024. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. Tenham todos uma ótima tarde.